Ô, Isa, e como que é, né? Porque a gente viu que recentemente você sofreu aquele assédio pelo Cury, agora ele foi para o conselho de alguma coisa que trata de adolescentes. Enfim, como que é ser mulher e sobreviver nesse planeta de política que é a maioria homem, né? A maioria homem, a maioria machista. E como que é sobreviver? Porque eu vi assim... Tem imagens provando o assédio, mostrando ele tocando os seus seios. E ainda assim, tinha gente questionando. Então isso me deixou muito indignada. Ah, sei lá, foi um carinho. Ah, cara, desculpa, não foi. Aquilo ali foi completamente, nitidamente. Tem vídeo. E mesmo tendo vídeo, questiona-se. Então eu imagino o que acontece sem vídeo. Então eu queria que você me falasse, assim, os bastidores, como que é. Nossa, gente, assim, eu acho que assim, nós mulheres, a gente já vive o machismo em vários espaços. Ambiente de trabalho, eu fui advogada trabalhista, né? Então, trabalhei com mulheres que tiveram síndrome do pânico por conta de um assediador no ambiente de trabalho e tal. Ou seja, o assédio em si não foi a primeira vez que eu fui assediada, que eu tive contato. E isso, inclusive, me ajudou a reagir rápido. Porque na hora que aconteceu, eu reagi de pronto, né? Para muitas mulheres, a primeira reação é ficar em choque. Muitas mulheres, quando são assediadas, vergonha, mas ficar em choque. Tipo, isso aconteceu mesmo, né? Assim, você fica... Ainda mais quando vem de alguém que você conhece. No caso em específico, é importante falar, para quem tá escutando a gente, eu nunca tinha trocado um oi com o Fernando Cury. Eu não sabia do nome do Fernando Cury. E não tem a possibilidade, não existe. Tanto é que na defesa dele, eles tentaram achar uma foto nossa que estivesse perto, que eles pudessem dizer que a gente já tinha tido algum contato. E eles não acharam, eles só acharam uma foto de cima do plenário em que nós dois estamos em lados diferentes do plenário. Então, assim, não existe isso, né? O Fernando Cury, ele... E assim, o que eu fico mais... o que eu fico mais indignada nessa história toda é o fato de que até agora ele não reconheceu o assédio. Porque isso pra nós é o pior, né? Uhum. Ele escolheu uma linha de defesa que é na ofensiva. Então ele veio dizer pra gente que aquele tipo de comportamento que ele teve é normal. Só que, obviamente, muito mal assessorado, né? Só que isso é justamente de dizer pra nós mulheres que passamos por isso que tudo bem aquele comportamento então no busão, que tudo bem aquele comportamento então no metrô, entendeu? No ambiente de trabalho. A aflição que eu tenho mais hoje é pensar nesse cara com essa mentalidade de quem não reconheceu, não só não reconheceu, bate no peito, né? Vai sair pro Conselho da Criança e Adolescente, Conselho Estadual, né, de São Paulo, e assim... Então, mas vocês estão tomando medidas para que isso não aconteça? Sim, a gente entrou com uma representação no Ministério Público. Enfim, como ele está sendo investigado... Vocês acreditam que a Justiça ficou 4 meses, gente? E não conseguiu notificar ele. Por quê? Não o encontravam. Só que o Fernando Cury, todo mundo sabe, até eu sei, porque tem um vizinho do Fernando Cury que viu a história, assim, né, se indignou e me mandou mensagem. Mas, deputada, como assim não conseguiram? Eu entrego pra ele, ele mora aqui na minha frente. Aí, enfim, casos assim absurdos que mostram essa característica bem coronelista do poder no interior. Todo mundo sabe, a família do cara, todo mundo sabe onde eles moram, todo mundo sabe onde é a fazenda deles, todo mundo sabe onde é o shopping deles. Agora ninguém encontrou o Fernando Cury durante 5 meses pra notificá-lo. Mas, Isa, não seria o caso de endurecer as leis pra esses abusos? Eu acho que, bom, você fala, eu acho que tem um problema assim, sobre esse tipo de crime, que é o assédio. Sim. O assédio sexual, ele tem um problema de legislação no Brasil, que o tipo assédio sexual está vinculado ao ambiente de trabalho e à hierarquia. Então, até quando a gente foi entrar com um boletim de ocorrência no meu caso, a gente discutiu bastante se a gente ia entrar como assédio ou como importunação sexual. No final, a gente entrou como importunação sexual. Porque a gente pensou, não há uma diferença de hierarquia. Sim, vocês estão no mesmo... Ainda que ele fosse líder, mas ainda assim, os dois éramos deputados e tal. Então, no Brasil, a gente tem só esse único parágrafo que fala sobre assédio sexual e que ele, portanto, restringe aquilo que pode ser entendido como assédio sexual. Não sei se eu me fiz clara. Sim. Aí, também tem outra lei que foi criada, que é a lei da importunação sexual.
que cria o tipo penal de importunação sexual. E a própria deputada, eu fui estudar, né, sobre essa lei depois da criação dela, foi uma deputada, se não me engano, do Democratas, que fez a aprovação, e ela falou, perguntaram para ela o que era a importunação sexual. E aí ela falou, bom, é tudo que está entre o sexo e o estupro. Primeiro, né, começa daí, né, na mesma régua, sexo e estupro. Como que pode, né? O sexo é algo que você faz. Que você assim... ou seja, a legislação no Brasil tem um buraco gigante sobre isso, o assédio sexual. A gente já tem condutas, padrões de assediadores que podem ser tipificadas. Então, por exemplo, encoxada no busão, pra falar o nome que todo mundo aqui conhece, né? O cara que se masturba em ambiente público. O cara que, né... enfim, aborda carinho, uma... né? Assim, tipo... Não, aborda uma mulher no ambiente de trabalho, né? Com um toque indesejado, gente Então, a gente fala que é carinho, né? Já convivi com isso em ambiente de trabalho. Sim. Eu lembro que eu tava sentada, chegava e passava as mãos assim nos meus ombros, ou vai cumprimentar, pega na cintura e alisa demais. Nossa, cara, isso dá uma raiva. Você fala, meu, que invasivo, que né? Enfim, não, total. Nossa, homem... Não me toca, cara. Não é pra me tocar. Eu tô te tocando, mal dei a mão pra você me acariciando. Sim, exato. Não, já passei por várias dessas. Todas passamos. Então. E assim, isso que foi também muito... Eu acho que esse caso que aconteceu comigo fez um levante muito grande. E esse levante, ele se deve justamente ao fato de que os assédios... O assediador, ele é aquele cara que... Ele planeja. Ele planeja pegar a mulher Calculista. em um contexto em que ela não possa provar. Então, a maior parte dos assediadores vai pegar a mulher no estoque da loja. Essas são as histórias mais típicas, entendeu? Então, a gente tem um outro problema aí, do ponto de vista do crime em si, da gente dar essa resposta. A gente tem um problema que é o problema do que serve como prova. Porque eu já tive casos em que a gente tinha áudio, a gente tinha tudo, e mesmo assim era difícil configurar por conta do problema na legislação, e claro também porque a gente tem um tribunal de uma certa... Tribunal não, né? Uma justiça também que é muito machista, no sentido de que não tem quase mulheres, enfim. Então isso faz com que a gente tenha mais dificuldade em todos os sentidos. As mulheres... Hoje eu oriento, faço questão de falar em todos os lugares. Mulheres, não tenham medo. Como advogada, vocês têm o direito de gravar. E se você já sofre... O caso da mulher do DJ Ives. Ela colocou uma câmera escondida. Eu sempre falava isso para as minhas clientes também. Produz prova. Porque ainda mais quando você tem filho e o cara vai ficar o resto da vida te enchendo o saco... Chantageando. Aí depois entra com processo com você, porque você não é uma boa mãe. O que tem de cara aí que faz e se desdobra em 30 pra não deixar a mulher em paz é um negócio impressionante, assim. Então, e nesse caso que você sofreu a importunação sexual, o deputado Fernando Cury foi suspenso por 6 meses, se eu não me engano, do mandato, não é? Você considera isso um avanço ou não? É uma pena inédita. Na história do Brasil, na história do Brasil, nunca um deputado. E pra vocês terem uma ideia, gente, não foi a primeira vez que eu fui assediada por um deputado. E aí, assim, eu falo mesmo, não falo nomes porque senão a gente sabe que a gente pode ser processado, né? Mas na própria Assembleia Legislativa, também já contei isso também. Um deputado já me perguntou meu preço. Ô, louco. Assim, e era um cara não de boa, era um cara... Bom, isso daí já seria o né? Mas assim, por quê? Filho, porque eles olham pra mim... Toda mulher que tá lá é ou filha de alguém, ou esposa de alguém, né? Até pelo nome você vê, né? Carla Morando, Orlando Morando, e por assim vai. Você pode pegar a maior parte das mulheres... infelizmente, entraram por aí, né? E estão sob o domínio político também, dos grupos políticos dos seus maridos, pais, enfim. Enfim, então, eles olham pra gente e pensam, não, ela, certeza, dormiu com alguém pra chegar aí, né? Certeza. E aí, eu tava pedindo voto pra aprovação do dossiê Mulher Paulista, que a gente aprovou na Assembleia Legislativa, e que também foi um marco inédito para a questão das mulheres na segurança pública do Estado.
E aí, eu já vi que eu já tinha percebido que o cara que ele fica te olhando muito, você já saca de longe, né? Aquele cara que fica te comendo com o olho, assim. Ou seja, eu já não tava querendo falar com ele, mas ele parou bem na frente, que eu tava ali na frente do plenário, pedindo, vota aqui, deputado, por favor, vota aqui, é importante pras mulheres e tal, enchendo o saco. Você tem que ficar enchendo o saco do povo mesmo pra votar. Aí, ele tava só parado me olhando. Aí ele falou pra mim, você não vai pedir meu voto, não? Aí eu, deputado, você não quer dar o voto? Você é mulher, não sei o que, lá. Ele falou, qual que é teu preço? Pra uma noite. Tipo, quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, a cara tipo assim, pra uma noite. Tipo, E eu olhei e falei, não, deputado, tem certas coisas que não tem preço. Então, menina, mas você aprende a ter. Eu vou contar pra vocês. Essa foi na Alesp, eu já era deputada. Mas antes disso, eu tive a experiência da Câmara Municipal de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu fui... Tinha lá o chiqueirinho onde os assessores ficavam, né? Eu era assessora, então, tinha sido vereadora suplente por um mês. E... Aí todo mundo deixava a bolsa lá atrás, né? E eu fui orientar o Toninho pra fazer alguma coisa, o Toninho Vespoli. E voltei. No que eu voltei, a minha bolsa tava o zíper da frente aberto e tinha um papel higiênico todo amassado. E claramente era sêmen, sei lá. Nossa. Assim, eu já sofri com... Vem. Assim, não, tranquilo, né? Assim, mas aí, como você reagiu? Fui atrás, o presidente da Câmara me ligou, mas assim, não tem... O parlamento é um ambiente em que vocês podem imaginar que acontece em todo tipo de negociação. Sim. Que assim, daquele jeito. Então, assim, antes disso, enquanto eu era vereadora, eu tinha 8 dias de Câmara Municipal e eu fiz uma fala falando mal da lógica das negociações e tal, não sei o quê. Eu não sabia que naquele mesmo dia no jornal, 2 vereadores tinham sido acusados de corrupção. E eles tomaram as dores... Pegou mal. O quê? Não, eles acharam que foi uma provocação. Exato. Eles acharam que era uma provocação. Então, aí eu fui... Eu tinha uma reunião no subsolo da Câmara, né, numa sala de reunião. Eu falei, gente, vai descendo, né, e eu vou depois, né. E aí, no que eu entro no elevador, era eu, a ascensorista, porque sim, na Câmara Municipal ainda existe, né, ascensorista, claro. E essa pessoa que eu também não conhecia, um vereador que eu também não conhecia, estava no elevador. Ele começou, eu falei, boa noite. Normal, né? Papo de elevador. Boa noite não, você tem uma boca muito grande, viu? Aí eu, o quê? Aí ele... Você tem uma boca muito grande, né? Você fala mais do que você devia. Depois você não se estranha se você apanhar na rua, viu? Nossa, que terrorista, vagabunda, vadia, me chamou de um monte de coisa. Assim, isso daí saiu no SPTV, pra quem quiser procurar. Tem imagens dele falando assim comigo. Porque aí eu tive a sorte também de sair, o elevador não tinha câmera, estacionamento do parlamento, elevador do parlamento, bastidores de plenário de parlamento, não tem câmera. Deixo aí a imaginação das pessoas pra imaginarem o porquê. Mas não tem câmera. E... O fato é que eu tive uma sorte, porque eu saí do elevador e falei, não, esse cara falou assim comigo, não vai ficar assim. Aí eu olhei, a porta do elevador tava fechando, eu olhei pra ele, mandei um beijo. Falei assim, fiz assim, E aí o cara meteu o braço, assim, no sangue nos olhos, assim, pá! E aí foi essa hora que a câmera pegou, a hora que ele saiu, e aí ele veio pra cima de mim falando várias, assim. Mas te agrediu, me chamando de tudo. Luísa? Assim, ele foi me empurrando com o corpo. Não, fisicamente. Não, ele cresceu, sim, ele cresceu. Sim. Não, ele não me agrediu. Ele me ameaçou de me bater na rua. Isso aí, eu fiz boletim de ocorrência e tal, isso tudo tá registrado. Então. Fazer um Muay Thai, amiga. Já faço, já. Tem que fazer. Então, eu tô fazendo Muay Thai e agora eu tô aprendendo Krav Maga, na verdade. Muito bom. Eu fiz Muay Thai e sou graduada até a terceira. Por causa, assim, porque a luta foi importante pra eu... Em um determinado momento da vida na política também, eu entendi que aquela coisa de criarem a gente muito como sexo frágil, delicado e tal, não sei o quê. E eu queria fazer luta quando eu era jovem, meu pai não tinha deixado. Então, eu sempre tive, assim, a coisa do tipo de se alguém vier tentar me estuprar, o cara vai ter que, pelo menos, eu vou arrancar o sangue dele, entendeu?
Então, assim, eu fui procurar, assim que eu fiz, assim que eu tava ganhando já minha bolsa de estágio, né? Eu comecei a pagar a academia e fiz um bom tempo de Muay Thai. Eu comecei Muay Thai quando eu tinha 21 anos. Eu fiz 3 anos direto, treinando bem. Aí depois eu fui treinando, só que não tão sério. Não com equipe, etc. Sem lutar e tal. Mas eu ando bem. Uma arma fora de cogitação. Não, Fernando Cury, eu faço tranquilo. Hoje eu me arrependo, inclusive. Mentira, não me arrependo. Não me arrependo. Mas que ia ser lindo você reagindo ali, eu ia ver e falar... Amiga, é que assim, na hora, como eu sei já exatamente como é que funciona... Toma, palhaço! Eu tenho certeza que eles iam falar, sabe o quê? Elas por elas. Sua. Elas por elas, eles iam falar elas por elas. Porque legítima defesa ia entrar numa certa discussão que é o que é legítima defesa, né? Que era o que ia ser, o que eu ia alegar se eu batesse nele. Você acha que não me passou pela cabeça, amiga? Me passou, a energia veio até aqui, ó. O sangue ferve. O meu sangue ferveu na hora, mas como eu já um pouco sei a dinâmica de parlamento, já tinha passado por essas situações que eu contei pra vocês e nenhuma delas deu em nada. Então eu já sabia que tinha acontecido uma coisa grave comigo e que eu precisava lidar com aquilo de forma profissional. Então, se eu batesse nele de volta, o presidente ia com certeza falar, deputada, você de fato sofreu, mas se agrediu ele também, né? Então, vamos deixar elas por elas. Pra ninguém perder nada. Vamos. Já tá lá de novo o presidente, vale a pena os tapas.